Boa noite a você que neste momento acompanha o programa Papo Aberto pela TV Canção Nova. E não somente pela TV, mas também pela internet. Neste momento são mais de 2 bilhões de internautas tendo acesso a esse conteúdo de evangelização em todo o mundo. Esse é o poder da internet. Mas esse mesmo poder que leva o bem a muitas pessoas, pode-se muitas vezes ser usado para o mal. Um momento pessoal de uma vida sendo comentado por todo o país, em questão de segundos, porém sem o consentimento da mesma pessoa das quais se comenta alguma coisa, isso pode ter consequências catastróficas na vida de alguém. Foi isso que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, mas que com a força da própria mídia, resultou em um projeto de lei que nesse primeiro bloco do nosso programa Papo Aberto nós vamos conversar a respeito dele com o deputado Paulo Teixeira, coautor do projeto, hoje transformado na lei Carolina Dickmann. Obrigado por sua presença aqui conosco, deputado Paulo Teixeira, muito bem-vindo. Obrigado a você e a todos os ouvintes da TV Canção Nova. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa dizer o que é esse projeto de lei, né? Porque muitas pessoas acompanharam o ocorrido, mas não acompanharam o que deste ocorrido resultou. O que é esse projeto de lei? Olha, nós fizemos esse projeto de lei até anterior a esse fato ocorrido com a Carolina Dickmann, né? Ele é fruto de um debate muito intenso no Congresso Nacional que quis evitar uma lei mais dura, uma lei pior, uma lei que, na nossa opinião, não representava e não respeitava alguns princípios. Quais princípios? A liberdade de expressão, né? O direito à privacidade e também os direitos dos usuários da internet. Então, aquela lei que vinha do Senado, nós achamos uma lei que poderia engessar a internet brasileira, poderia, digamos assim, impedir o desenvolvimento da internet brasileira. Foi assim que nós, então, falamos, vamos fazer uma lei alternativa que seja equilibrada, que preserve esses valores, que é o da liberdade de expressão, do respeito à privacidade do usuário e, igualmente, uma lei que respeite os direitos dos usuários. Então, saíram duas leis, essa, que é a lei penal, e também um marco civil da internet que está para ser votado no Congresso Nacional. O marco civil da internet é uma lei civil muito importante, que procura garantir o direito do internauta em relação às empresas, em relação ao Estado. Isso é uma lei muito madura para a internet. E a área criminal, nós quisemos fazer com que a lei fosse muito precisa e punisse apenas aqueles crimes que são praticados na internet para os quais não teria solução, né? Então, a primeira decisão que nós tomamos não vamos criminalizar nenhuma prática relacionada a direitos autorais, né? Porque alguns pretendiam que nós criminalizássemos essas atitudes que a juventude tem muito, de baixar uma música, de usar trechos de filme para fazer uma história. Nós não vamos mexer nisso, tá certo? Isso aí, nós já temos uma lei de direitos autorais, não vamos botar na lei criminal esse tema. E aí nós, então, criamos uma lei que ela tem um objetivo, né? E aí depois eu vou falar para você quais são as condutas que ela criminaliza. Qual é o objetivo? Ela quer, digamos assim, atuar sobre aquela pessoa, aquele grupo, aquela organização que atua de maneira permanente na internet, cometendo crimes, né? Quais são os crimes mais comuns na internet? O primeiro é botar um dispositivo na tua máquina que acaba te espionando e assim retira a tua senha, né? Então, por exemplo, põe lá manda um e-mail como se fosse um link, você clica. Como se fosse um site bancário, e aí você dá todos os seus dados bancários e ele retira recursos da sua conta bancária, né? Então, esse é um crime muito permanente no Brasil, que nós, então, a partir dessa lei, teremos instrumentais para fazer com que a polícia aumente a sua capacidade de investigação criminal para evitar esses crimes contra o cidadão. Antes dessa lei, não é?
como é que isso estava sendo tratado? Porque não deixa de ser um crime por não ter uma lei específica para isso. Né? Alguém foi roubado. O que nós fizemos é criar uma legislação que abre uma janela para investigação criminal. Né? Quer dizer, ela permite que você faça a investigação criminal com mais competência, né? Para pegar esse tipo de atividade criminosa. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi isso. Quer dizer, essa atividade de pessoas que fazem ação na internet para retirar recurso da conta bancária, nós abrimos uma janela através dessa lei para que se peguem esses grupos organizados. Né? Outros tipos de atividades criminosas são aquelas que a pessoa põe lá um site de venda, né? A pessoa faz a transação bancária via cartão de crédito, etc., mas na verdade não entregam nada, porque não há uma entrega, né? Há ali um outro crime sendo praticado. Essa é uma outra ocorrência muito permanente na internet brasileira. Né? E aí também crimes do tipo destruição de dados, roubo de dados, né? Transferência de dados, que dizem respeito à espionagem comercial, né? E a dados que se retiram de algum banco que está protegido. E igualmente também nós tentamos proteger a pessoa que não possa ter a sua imagem, né, a privacidade da pessoa na internet, que é esse caso específico dessa atriz, né, que é pessoas que vão e devassam a privacidade, invadem o computador, retiram imagens, etc., e circulam essas imagens na internet, né, ou obtêm resultados econômicos a partir delas. Né. Então, nós temos uma lei, na minha opinião, muito equilibrada, né, tiramos os absurdos relacionados à propriedade, ao direito autoral, propriedade intelectual, baixar música, essas coisas, e deixamos uma legislação muito direcionada a essa possibilidade de buscar aquelas pessoas que praticam crimes continuados dentro da internet ou que resolvam, por exemplo, entrar em algum dado pessoal e obter, distribuir, etc. Nós previmos todos esses tipos penais, né? E preservamos também uma atividade na internet que é muito comum, que é o chamado hacker. O hacker no bom sentido, né? Que é aquela pessoa que testa os sistemas para ver se eles são seguros, né? Então, nesse caso, nós preservamos. Essa atividade continua permitida, né? Porque ainda que esse nome hacker tenha ganho um caráter negativo, conteúdo negativo, mas quem faz para atividade de segurança está também exceptuado de qualquer punição dessa lei. Agora, você tinha falado, começou até contando a preocupação que tiveram em preservar a liberdade de expressão, né? É isso. E tem muita gente que compreende que liberdade de expressão é dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa e de qualquer modo, né? Aonde que termina? Tem uma linha que a gente pode definir até onde vai esse limite de liberdade de expressão? Ou é dessa forma como muitas pessoas compreendem mesmo? Não há limites para o que ela possa dizer numa internet? A Constituição brasileira, ela protege, né, a liberdade de expressão, quer dizer, isso é muito importante. Toda a sociedade democrática tem que proteger a liberdade de expressão, todos podem se expressar e é fundamental. Mas ela protege também a honra, né, da pessoa. Então, a liberdade de expressão não pode atacar a honra, a moral da pessoa, né? Então, eu posso fazer uma crítica, você pode me fazer uma crítica, né? Você como uma pessoa que trabalha na área de televisão, você pode criticar um político, pode criticar um empresário, pode criticar um cantor, um jogador de futebol. Agora, você não pode ingressar na honra dele, né? Quer dizer, aí, digamos, é o limite da liberdade de expressão, né? Então, é importante nessa geração que se forma agora, né, essa ideia, né? A liberdade de expressão, ela é ampla, mas ela não é absoluta, né? Ela tem o seu limite, quer dizer, você não tem direito de atacar a honra da pessoa, né? E aí a própria legislação prevê, né, no caso de haver calúnia, difamação, etc.,
você pode buscar uma reparação por danos morais e igualmente responder judicialmente. Então, certamente, na internet, que é o caso aqui da nossa discussão, o que tem acontecido são pessoas que acabam tendo relações íntimas, né? E circulam na internet aquelas relações íntimas, né? Isso aí você estaria violando, né, o direito de imagem da pessoa, a honra da pessoa. Então, nesse caso, é crime, né? Circular essas imagens é crime. É crime. Nesse caso, a legislação, o que ela criminaliza? Ela criminaliza a invasão de um computador. A obtenção desse dado já é criminalizado, né? E, posteriormente, se você circula esse dado, aí aumenta a pena para quem difundir esse tipo de informação que foi obtida por esse meio, né? Tá certo. No caso, nesse caso específico, né, da Carolina Dickmann, que matéria foi tirada desse ocorrido para colaborar com esse projeto? O que foi aproveitado? Eu diria para você que foi uma mera coincidência, né? Por que foi uma coincidência? Porque o nosso projeto já estava pronto para ser votado, ele tinha, assim, digamos, um acordo em torno da sua votação, um cronograma, e aconteceu o fato da Carolina Dickmann, né? Então, essa coincidência acabou, inclusive, batizando o projeto com o nome dela. Foi uma coincidência, né, de que ela teve a sua vida privada devassada, né, num computador, e a pessoa pegou aquele conteúdo e indevidamente, pegou o conteúdo de maneira indevida, não tinha autorização para tal, e publicou na internet, né? E como essa lei tinha uma preocupação com esse fato, ela acabou sendo batizada de Lei Carolina Dickmann, né? Então, mas a inspiração dela, ainda que nós tenhamos tutelado o direito, né, a vida privada, não invasão de arquivos de computador, acabou sendo penalizado, né? Eu creio que o fato tendo acontecido naquele momento, havia já uma reivindicação na sociedade para a aprovação da lei, acabou ajudando a aprovação. Ganha relevância pelo fato de ser uma artista, de ser uma pessoa de expressão nacional, não é? Mas muitas pessoas não compreendem que isso atinge constantemente o cidadão comum, não é? Comum, é. Isso, esse fato, por ela ser conhecida, ganhou o volume que ganhou. Mas o que eu queria lhe perguntar é se a ocorrência sobre cidadãos que não são assim tão expressivos, tão conhecidos publicamente, se a ocorrência é muito grande. Há muitos crimes na internet, né? Dessas naturezas, né? Há crimes contra a honra das pessoas, certo. É muito comum, acontece muito com jovens no Brasil, né? Da pessoa ter um arquivo de fotos, né? E aí as pessoas retirarem essas fotos e circularem na internet. É muito comum no Brasil, né? É muito comum, igualmente, a pessoa botar um dispositivo de segurança que tem um nome em inglês chamado phishing, né? Ele põe lá esse dispositivo no teu computador e rouba os seus dados, né? Mensagens eletrônicas, né? Que você troca com qualquer pessoa, roubam as suas mensagens, espionam a sua vida, né? É muito comum também você destruir dados da pessoa. Eu ponho um vírus no seu computador destruindo os seus dados, né? E também na área comercial isso é muito forte, né, para espionagem, né? E do outro lado, né, esses furtos que são feitos de valores da conta bancária, né, de valores também em relação a falsos sites de compras, né? Então isso é muito comum na internet brasileira. O que eu acho é que a Polícia Federal, né, vai poder agora atuar com mais instrumentais. Outro dia eu fui num debate, as pessoas falaram, mas para que serve você fazer uma legislação se a Polícia Civil está indo mal? Eu não posso aceitar esse argumento por duas razões. Uma, primeira, porque a Polícia Federal também terá papel nesta
atividade de repressão e a Polícia Civil tem que melhorar, não é isso? Para proteger o cidadão, para que ele tenha maior segurança na sua navegação, né? E sempre eu gosto de frisar que essa lei penal, ela é irmã gêmea de uma lei civil chamada o Marco Regulatório da Internet, né? Que nós queremos que eles sejam aprovados agora, né? Nós aprovamos a legislação criminal, né? E agora nós queremos aprovar esse Marco Regulatório da Internet. O que ele traz de específico? Ele traz os direitos, né? Ele regula a relação do cidadão com o Estado, ele regula a relação... O que eu, como internauta, posso fazer? Então, por exemplo, é isso que ele está dito lá que ninguém pode guardar um dado seu sem uma autorização sua. Hoje se guarda, os dados nossos são classificados pelos nossos sites de relacionamento, pelas empresas de telefonia, e esses dados são vendidos, né? É muito comum, se você gosta de esporte, de repente você recebe um anúncio de uma empresa de material esportivo, porque eles estão vendendo os seus dados, as suas preferências. Então, esse tipo de regulação no Marco Civil da Internet nós estamos garantindo, né? O Estado também, ele só pode conhecer os conteúdos das suas comunicações mediante ação judicial, né? Não pode bisbilhotar as suas mensagens, né? Então tem uma série de direitos que estão previstos ali no Marco Civil que, junto com essa legislação criminal equilibrada, se o Marco Civil for aprovado logo, nós teremos no Brasil uma ótima legislação. Agora, nós queremos uma legislação que não seja como uma legislação que está sendo aprovada na Europa agora. Qual é? É que é uma legislação muito influenciada por produtores de música. Como hoje mudou o modelo de negócio, né? Antigamente, o modelo de negócio de um músico era através da venda de CDs, né? Com a internet, diminuiu muito a venda de CDs. Você pode vender só a música. Aí a música você vende pelos seus shows, né? Pelo lançamento, os DVDs também dão algum resultado, os CDs, mas não é mais só pela venda de CDs e DVDs, né? Então, na Europa, a França, por exemplo, criminalizou esse tipo de prática de baixar a música. Evidentemente, nós estamos falando do caso de jovens que baixam música para fins pessoais, não para vender. Certo. Quem comercializa já é pirataria, né? Aí já é considerado crime, né? Mas nós estamos falando do caso específico de uso não comercial, né? Dessas obras de arte, pedaços de filmes, etc., né? Evidentemente que o que precisa é que se tenha um novo modelo de negócio. Por exemplo, se o jovem que baixa uma música encontra lá no site do músico, né, um dispositivo que ele pode pagar por aquela música, aí é um outro modelo de negócios, né? Certo. Quer dizer, eu sei que tem um cantor brasileiro, não sei se é o Lobão ou outro, que já disponibilizaram no seu site um dispositivo para quem queira pagar a música que baixou daquele músico, né? É claro que a internet não é um prejuízo para o autor, porque muitas vezes ele divulga o autor, né? Tem gente que surge na internet, tem várias cantoras, essa Malu Magalhães, ela surgiu divulgando sua obra na internet, e assim ela ficou famosa, né? E tantos outros que divulgam sua obra na internet e ficam famosos, né? Então, nós queremos discutir no Brasil, tem uma legislação de direito autoral que preserva o autor, etc., mas nós não quisemos embarcar na internet uma legislação criminal para a cobrança dos direitos autorais, né? A cobrança de direitos autorais tem que ser dada na legislação civil. Certo. Com relação a esse confronto entre danos morais ao usuário e danos materiais ao usuário, qual a distinção que na lei se faz sobre esses casos específicos? Então, a questão de danos morais, né? Nós já temos uma legislação que prevê, no caso de calúnia, difamação, o pagamento de danos morais, né?
Então essa lei necessariamente... Ela não mexe contemplar nisso, isso. ela não mexe nisso. E também já temos uma legislação no Código Penal que prevê, e no Código Civil, a reparação por danos materiais, e no Código Moral, no Código Penal, crimes contra o patrimônio, né? O que essa lei pretendeu é criminalizar a forma de fazer, né? Se a pessoa faz pela internet, a maneira que faz, o objetivo que tem, tá certo? Então, o objetivo econômico, causar prejuízo. Se causar prejuízo à pessoa, né? Então, por exemplo, você, eventualmente, ou eu, retiro um dado da sua internet, né? Certo. E você é uma pessoa que, digamos, vive da sua imagem, né? Você é um apresentador de TV. E eu circulo aquele dado sobre você e aquilo tem uma repercussão tal que amanhã ou depois a empresa aqui que você trabalha te demita. Aí eu já tenho danos materiais em cima disso. Agora, então, nesse caso, você já pode entrar com uma ação de calúnia, difamação ou coisa que o valha, mas ao circular um dado, nesse caso não é calúnia e difamação, mas se eu circulo um dado real seu, há uma lei que já possa, de um lado, te permite entrar com uma ação de reparação por danos morais, né? Que eu provoquei a você, eu provoquei sofrimento, né? Eu vou provocar também uma perda de grande vulto para você vai perder o teu trabalho, né? E, por outro lado, eu tenho uma legislação criminal que, além do que já está previsto, a forma com que eu obtive esse dado é prevista a sua criminalização, né? Mas tudo isso para nós dizermos o seguinte: o que nós estamos botando direito penal aí, tá certo? É basicamente com a intenção principal de pegar aquelas pessoas que cometam crimes regulares, né? Há uma lenda aí, são dados, comentários, etc., que o Brasil é um dos países que mais se comete crime na internet, né? E porque não corresponde? Não, corresponde. Eu digo, não é uma lenda, são dados, estudos, dizendo que o Brasil se cometa muitos crimes pela internet. Com essa legislação, nós estamos dando um instrumental para a Polícia Federal para buscar aquelas pessoas que pratiquem crimes e assim tentar criar um ambiente de maior segurança na internet. Agora, você me pergunta, como é que você cria um ambiente de maior segurança? Em parte por aí, em parte educando o internauta. Que eu queria lhe perguntar. Para criar essa participação consciente da população nas leis do nosso país, não é? Onde nós podemos ter mais informações, por exemplo, sobre essa lei sancionada e outros projetos que também estão em andamento. Como é que a gente pode fazer? Olha, para o cidadão participar, ele pode... Nós temos no Congresso Nacional um mecanismo que chama-se E-Democracia, né? Esse site E-Democracia, ele recebe sugestões e também comentários. Então, qualquer lei que está tramitando lá, você pode discuti-la no E-Democracia. E eu, por exemplo, tenho tido todos os projetos meus de vulto, eu coloco lá para consulta pública e recebo sugestões. Eu sou relator atualmente, com um outro deputado, Sérgio Barradas Carneiro, anterior a mim, que nós somos, os dois somos, ele foi e eu sou o relator do Código de Processo Civil. Então, nós colocamos o Código de Processo Civil para o debate lá, né? Então, essa é uma forma de consulta pública. O próprio Ministério da Justiça, quando elaborou o Marco Civil da Internet, colocou em consulta pública também. 60 mil internautas participaram da elaboração dessa lei, né? Então, mostra que a internet... E todos esses posts são realmente considerados? São considerados, são classificados, são analisados e acabam compondo um projeto. Claro que você faz opções, quando você tem coisas tão díspares, você faz opções, né? Quando a gente estava falando de segurança, eu creio que o melhor e a forma mais segura para o internauta é ele ser educado desde cedo com softwares livres, né? Não proprietários, né? Porque primeiro representa que a vida inteira ele vai poder usar esses softwares sem pagar,
Então, nunca será, digamos, impedido de ter segurança porque ele não tem dinheiro para comprar um software ou eventualmente ele não queira baixar um software pirata no seu computador. Então, a primeira coisa que eu acho que os softwares não proprietários, eles ajudam as pessoas a conhecer o computador, a conhecer a área de segurança, a desenvolver. É uma fórmula muito, digamos, criativa de navegação na internet, né? Então, o Linux, por exemplo, que é um software livre, ele é amplamente utilizado. E hoje você tem softwares de segurança, antivírus, né? Todos os tipos de softwares livres que são muito bons e às vezes mais seguros, né? Então eu acho que a utilização do internauta desses softwares não proprietários é uma forma também que você garante um ambiente de segurança e de aprendizado do internauta de mexer na internet. Certo. Deputado, muito obrigado, viu, por todo esse esclarecimento, pela sua colaboração, pela boa vontade de estar aqui conosco. Obrigado, um abraço a você e a todos os telespectadores da TV Canção Nova.